Vamos a mais uma aula de Química e o tema da nossa aula de hoje é separação de misturas. Nós iremos ver a separação dos dois tipos de misturas que a gente já aprendeu na aula anterior. São as misturas homogêneas e misturas do tipo heterogêneas. Fica atento porque esse conteúdo, apesar dele ser um conteúdo fácil, um conteúdo fácil ou médio, ele cai muito em provas externas, então vamos lá. As misturas do tipo homogênea são aquelas que apresentam apenas uma fase. Então, nós temos esses três tipos de separação. Nós temos a destilação, evaporação e a liquefação fracionária. Entendendo o que é cada tipo. Destilação, nós podemos ter duas, que é a destilação simples e a destilação fracionada. Mas o que seria destilação? Destilação é o processo que você vai utilizar o aquecimento. Como assim? Você vai aquecer a mistura, que geralmente pode ser uma mistura de sólido líquido ou líquido-líquido, e a partir desse momento, alguma coisa vai, ou seja, o que é esse alguma coisa? Uma substância vai evaporar e a outra vai ficar, a que for não volátil, a que não evapora. Então, aqui exemplo de uma destilação simples, ó, só para você não esquecer, destilação, aqui você vai usar o aquecimento. Certo? Então, a destilação simples poderia ser a separação de água e sal. Água e sal é um tipo de mistura homogênea. O sal, como ele não evapora, então na destilação simples a água vai e o sal fica. Destilação simples porque acontece em apenas uma etapa, é rápido. O que seria a destilação fracionada? Destilação fracionada é o processo de separação do petróleo. O petróleo é uma mistura ali de hidrocarbonetos, ou seja, eu tenho muitos tipos de líquidos, diferentes tipos de pontos de ebulição, toda aquela mistura. Então, a separação daquelas frações de gasolina, o diesel e por aí vai, nós iremos utilizar a destilação fracionada. Fracionada aqui serão em duas ou mais etapas. Beleza? Então, aqui para você não confundir, ó, destilação simples é algo que acontece rápido em uma etapa e a fracionada em duas ou mais etapas. Evaporação você pode levar em consideração também a roupa no seu varal, secando, a água está evaporando, certo? E a evaporação é um tipo de destilação, só que a evaporação aqui acontece a temperatura ambiente. Então, isso daqui eu vou abreviar, ó, temperatura ambiente. Evaporação também você vai ter um líquido que vai evaporar e outro que vai ficar, que no caso quem vai ficar é a parte sólida. Liquefação fracionada, liquefação, isso daqui é para gases. E fracionada é porque também vai acontecer em etapas. Como que acontece isso? Você vai resfriar esse gás vai passar para o estado de líquido, ele vai sair do estado de gasoso e vir para o estado líquido. E essa parte fracionada, já que é em etapas, então isso daqui a gente vai conseguir separar a partir dos pontos de ebulição de cada gás, porque cada gás vai ter um ponto de ebulição diferente, então é assim que nós iremos conseguir separar. Viu? Bem simples, a questão das substâncias ou misturas, no caso, aqui homogêneas. Vamos vir um pouquinho para a heterogênea. As heterogêneas nós temos decantação. O que consiste? Vou explicando logo cada uma. Decantação é o ato de decantar, ou seja, a decantação é a que você esperar. Mas você vai esperar o quê? Esperar que a substância mais densa, certo? A mais densa, ela se precipite, ou seja, ela vá para o fundo do recipiente. Lembrando que na decantação não é apenas separação de duas substâncias que sejam líquidas, mas eu também posso ter substância líquida e substância gasosa. Um exemplo aqui de decantação, se você quiser separar a água do óleo, tiver tudo misturado lá dentro, você espera um pouco para que a parte mais densa, ou seja, a água, ela vá lá para o fundo do recipiente, o óleo vai ficar na parte de cima e com o equipamento adequado você vai conseguir separar. Outro exemplo
exemplo de decantação, você poderia ter água e areia, aquela água barrenta, né? Tá lá tudo dentro do recipiente, tá tudo misturado, então você espera um pouco, já que a areia é mais densa, ela vai para o fundo do recipiente e logo você vai conseguir separar. Essas duas palavras, elas são bem parecidas, você não pode confundir as duas, ó. Flotação e floculação. Essas duas, elas são utilizadas no tratamento de água. Em que consiste elas duas, ó, para você não se confundir. Flotação, essa palavra aqui até para você falar, ó, flotação, é como se você enchesse a boca de ar, certo? Então aqui são substâncias químicas que são colocadas dentro da água e ali eu vou formar bolhas. E essas bolhas estarão contidas as sujeiras que estará lá dentro da água e aí você pode retirar. Na floculação, você vai lembrar de flocos. O que seriam esses flocos? Posso colocar assim, ó, como flocos. Lembra do sorvete que tem aquele sorvetezinho na característica que ele é todo branco e eu tenho os pedacinhos de chocolate, ela é como se fossem uns flocos. Então, na floculação, a mesma coisa. Floculação também eu preciso jogar reagentes químicos lá dentro, só o que acontece? Ali a sujeira ela começa a se agregar, ela começa a se unir uma com a outra. Então, quando ela se juntar, eu vou formar esses flocos de sujeira e aí fica mais fácil para separação também. Os dois são utilizados na estação de tratamento de água. Pronto. O próximo tipo de separação que nós temos é a levigação. Em que consiste a levigação? Levigação é um processo de separação que é utilizado por garimpeiros, certo? Aqui eles irão separar o ouro da areia, certo? Eles irão separar. E nessa levigação eu tenho uma corrente de água que vai passando e como esses dois sólidos são de densidades diferentes, ele consegue separar por esse método. O método que nós temos é centrifugação. E a partir desse método aqui são palavras do nosso cotidiano que fica fácil de você relembrar, de você saber do que está se tratando desse tipo de separação. Centrifugação, ele é como se fosse uma decantação acelerada, certo? É como se fosse acelerada aqui, ó. Acelerada. É um tipo de decantação acelerada. Como assim? A máquina de lavar tem a parte da centrífuga. O que consiste a centrífuga? Ele vai girar, vai fazer uma rotação bem rápido. Então, o que vai acontecer ali? A água sai e a roupa vai ficar. Então, ali é um método de decantação onde eu tenho uma substância que é mais densa, né? Que no caso não será a substância, vai ser o material, né? Vai ser a roupa que vai ficar e a água vai sair. Então, eu teria a centrifugação. Separação magnética, aqui você vai precisar da ajuda de um ímã. Se você tivesse, por exemplo, dois sólidos, no caso de areia e pó de ferro, os dois são sólidos que estariam todos ali na minha mistura. Então, não teria como eu ficar separando cada grão de areia de cada parte do ferro. Então, o que eu iria fazer? Eu iria aproximar um ímã e ali a parte metálica seria atraída e eu iria separar. Então, ali separação magnética. Catação, você faz muito em casa, por exemplo, vai catar o feijão, você vai separar os sólidos ruins dos bons, que no caso é o feijão. Então, catação. Peneiração também é para separação de sólidos, vai peneirar a farinha, por exemplo. Então, separação de sólidos. Ventilação, também separação de sólidos. No caso, para quem gosta de comer amendoim, por exemplo, você vai tirar aquela pelezinha do amendoim e vai assoprar. Então, essa parte que você está realizando a ventilação. Também estou separando um sólido de outro. Filtração. Filtração também é algo que é bastante feito em casa quando você vai fazer o cafezinho. Você vai filtrar aquela solução que você tem, no caso, aquela mistura que é a água do pó de café, e você vai utilizar para isso um pano, ou enfim, um coador, ou até mesmo uma cafeteira, enfim. Você vai filtrar
o café. Então, esse é um exemplo de filtração simples. Aqui tem uma reticências porque esses são alguns dos tipos que mais caem, certo? Aí nas provas, né? Os tipos de separação de misturas. E eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e até a próxima aula.